Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos com o tempo avançado. Vou ler 7 versículos rapidinho com os irmãos. Se encontra no Salmos 89, do 7 ao 14. Se os irmãos quiserem acompanhar, um salmo para exaltar o nosso Deus, para já começarmos com o coração tremendo nas bases. E lá diz o seguinte: Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste com o teu braço forte. Dispersastes os teus inimigos. Teus são os céus e a tua terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabelecestes. O norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon exultam o teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Hoje foi difícil para ler, que eu estou com a Bíblia do nosso irmão Francisco, letrinha pequena, irmão. Vamos ao Senhor em oração? Pai Santo, estamos aqui mais uma vez, somente pela tua graça, o teu amor e a tua bondade em nos trazer aqui, com saúde, com o coração dispostos a louvar e exaltar o teu santo nome. Pai Santo, primeiramente eu peço que o Senhor faça com que os irmãos, e eu também, entendam a necessidade da escola bíblica. Ainda mais que ela é 1 hora antes do nosso culto e tem servido para preparar os nossos corações para o culto. Obrigado por ter trago o nosso irmão Bernard hoje para nos ensinar sobre a santificação. E que nós possamos sair aqui hoje mais santificados, porque o nosso intuito é louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome, e a tua vontade é que nós sejamos santificados. Santo Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nós agradecemos e oramos e te pedimos que o Senhor esteja conosco até o final dos nossos trabalhos de hoje. Em nome de Jesus, amém. Estás assentado no trono e o Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Estás assentado no trono
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder contra o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
amor que não falha tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Digno de honra, digno de louvor, Cordeiro de Deus. Quem é esse leão e cordeiro sentado sobre o trono à direita do Pai? Quem é esse, o sol da justiça, estrela da manhã e rei que voltará? Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Quem é esse leão e cordeiro sentado sobre o trono à direita do Pai? Quem é esse, o sol da justiça, estrela da manhã e rei que voltará? Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus.
Meus irmãos, como o irmão Bernard trouxe essa manhã sobre a santificação, a oferta também é algo que nos santifica. Mas todo aquele que oferta segundo o que Deus propôs em seu coração, porque assim Deus trabalha em nossos corações para nos libertar do apego dos bens materiais. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós agradecemos pelo sustento, agradecemos porque o Senhor está nos dando cada semana a possibilidade de estarmos aqui, trabalhando pelo Teu Evangelho, fazendo com que o reino do Seu Filho avance. E o Senhor usou essa questão, as ofertas, os dízimos. O Senhor tem usado isso de maneira maravilhosa para com essa igreja. Uma igreja de poucos membros, uma igreja que não tem muita arrecadação, mas quem está de fato na tesouraria, quem está de fato administrando todas as coisas, é o nosso Deus. E o nosso Deus não falha, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de milagre, e o Senhor tem nos trago até aqui de maneira tão maravilhosa. Nós agradecemos, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor santifique os nossos corações por meio do que está acontecendo aqui neste momento. Santifica os nossos corações por meio das ofertas. E, Senhor Deus, sempre trabalhe em nós, para que a nossa esperança seja somente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, Pai. Amém. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Cristo
Bom dia, meus irmãos, irmãs, mais uma vez a graça e a paz do Senhor. É bom que agora as crianças parece que já acostumaram, né? Aí terminou a música, parece que elas já levantam e... Interessante. Já estão obedientes, hein? Parabéns. Vamos orar por essas crianças abençoadas. Pai amado, nós rogamos ao Senhor, mais uma vez, pela vida dessas crianças. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor levante entre elas pessoas que temem ao Senhor, que tremem diante da Sua palavra. Pedimos também que o Senhor retribua o serviço que essas irmãs têm prestado às crianças, segundo as suas riquezas. Faça isso, Senhor, para que em tudo o seu nome seja glorificado, pois esse é o nosso maior objetivo, fazer com que o nome do Senhor receba honra, glória, louvor e majestade em todas as coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Você que está aí de pé, queria convidar você a abrir comigo em Lucas 11. Lucas 11. Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de Lucas. O título dessa série é Convicções. Convicções. E hoje nós iremos cobrir dos versos 29, capítulo 11, versos 29 até o 32. Lucas, capítulo 11, versos de 29 a 32. Amém? Todos acharam aí? Então vamos à leitura da palavra. Mas as multidões iam aumentando e Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa e busca insistentemente um sinal, mas não será dado a ela um sinal, senão o sinal de Jonas, o profeta, ou o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas se tornou um sinal aos ninivitas, assim será também o Filho do Homem a esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os julgará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a julgarão, porque se arrependeram com a pregação, com a proclamação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Vamos orar? Pai amado, eu estou aqui nesta manhã me apoiando exclusivamente nos méritos do seu Filho. Eu estou aqui, Senhor, me apoiando e confiando exclusivamente na morte substitutiva do seu Filho, na justiça imputada, na misericórdia, na redenção, na expiação, na propiciação feita pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu não confio em mais nada, eu não tenho mais nada, Senhor, senão a graça e a misericórdia do Senhor. Que nesta manhã, Senhor, o meu coração trema, as minhas pernas cambaleiem, os meus lábios proclamem, pelo poder do Espírito, a palavra que é como espada de dois gumes, Senhor. Que o Senhor me ajude,
Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quando li essa passagem, eu estava me lembrando de que a maioria das conversas que eu tenho com algumas pessoas, quando nós falamos a respeito de Deus, quando nós falamos a respeito do Evangelho, a maioria das conversas, eu fico observando que as pessoas, elas sempre acabam dando mais atenção à questão da bênção. Às vezes você está conversando com as pessoas e você começa a falar de Deus e as pessoas começam a dizer assim, realmente, não, Deus tem me abençoado muito. E aí elas acabam entrando em algumas questões, por exemplo, elas acabam entrando assim, olha, a minha mãe estava com um problema de saúde nossa, sabe que Deus fez um milagre? Você tem que ver o que aconteceu, eu estava desempregado, e eu já estava assim, desesperado, sabe? E aí, de repente, eu fui a uma igreja, aí nós fizemos uma oração, e de repente abriu uma porta de emprego para mim. Olha, eu abri um negócio e as coisas estão indo muito bem. Deu tudo certo. Eu achei que não ia dar certo, mas as coisas têm caminhado tudo certinho e Deus tem feito a obra. E eu penso que não é errado nós termos esse tipo de conversa. Mas o que me chama a atenção é que a cada 10 palavras de uma conversa como essa, 8 delas se referem àquilo que Deus faz pelas pessoas, e não àquilo que Deus é para as pessoas. É como se as pessoas tivessem uma ênfase, ou colocasse em Deus, ou procurassem a Deus, somente quando elas precisam de algo sobrenatural. É como se nós chegássemos para Deus e disséssemos assim, Deus, no que diz respeito às coisas naturais, o Senhor deixa comigo. E se porventura em algum momento da minha vida, da minha caminhada, da minha jornada, eu me deparar com situações que precisam de algo sobrenatural, então eu te procuro. É uma relação construída com Deus a partir das necessidades e não do amor. É um homem que se relaciona com uma mulher não porque ele a ama, ou uma mulher que se relaciona com um homem, não porque ela o ame, mas porque ela lhe serve, ou ele lhe serve, como um meio para atingir seus objetivos. E eu percebo que muitas vezes parece que Deus é usado. Deus acaba sendo usado por nós, que somos seu povo, e também acaba sendo usado por aqueles lá de fora. E é interessante que os de fora, tudo bem os de fora quererem buscar em Deus somente um meio para alcançar os seus propósitos. Lá fora, tudo bem, porque o mundo jaz no maligno. Tudo bem lá fora. O problema é quando o povo de Deus começa a buscar em Deus, ou a fazer de Deus apenas um meio para se alcançar os seus objetivos. O
título que eu dei a essa exposição de hoje é Pregação ou Sinais Milagrosos? É uma pergunta. Ou poderia substituir assim, palavra ou milagre? Obediência ou ficar maravilhado? Os versos de 29 a 32, Jesus vai se dirigir a um grupo específico de pessoas que Lucas havia citado lá no verso 16. Volta comigo aí, lá em Lucas 11, 16. Vamos pegar o 15, para a gente tentar fazer uma conexão e entender o que vai acontecer aqui no nosso texto. Pega Lucas 11, 15 comigo. Lucas 11, 15 e 16, os versos 15 e 16, Lucas nos apresenta dois públicos aí. No verso 15 ele diz assim: mas alguns deles disseram, pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Então esse é o primeiro grupo. Tem um grupo ao redor de Jesus, e esse grupo, eles estão acusando Jesus de expulsar Satanás por Satanás. Então Jesus vai avançar no seu diálogo, se dirigindo em resposta a esse grupo, que está o acusando de operar sinais e maravilhas pelo poder de Satanás. O pastor Marco pregou isso de uma maneira bem clara, dos versos 17 até o verso 27. Aí quando nós entramos no segundo grupo, que está aí no verso 16, ele diz assim no verso 16: porém outros, o colocando à prova, buscavam um sinal do céu. Então o primeiro grupo acusava Jesus de expulsar demônios ou de fazer uma obra espiritual pelo poder de Satanás e não pelo poder do Espírito. O outro grupo que Lucas nos apresenta, eles estão tentando Jesus, insistindo, pedindo que Jesus mostre a eles um sinal dos céus. E aí, depois que Jesus responde, dos versos 17 a 27 e até o 28, aquele grupo que o acusava de expulsar os demônios por Beelzebu, agora no verso 28, Jesus vai virar o canhão agora e vai responder àqueles que estavam pedindo sinal. Ok? Então, nós percebemos que tem uma conexão aí entre os versos 29 e 32 com o verso 16. Então, qual que é o contexto? O contexto é, havia um grupo que vinha até Jesus e eles buscavam e pediam a Jesus que Jesus lhes desse um sinal do céu. Obviamente, a gente já pode entender que sinal, eles estão dizendo o seguinte: Jesus, tudo o que você fez até aqui não é suficiente para que creiamos em Ti como Messias. Nos mostre um sinal do céu, nos mostre maravilhas, e aí nós vamos crer em Ti. Então, esse é o contexto. E aí, Jesus então vai responder a esse grupo. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a exposição. Olha o verso 29. O verso 29 diz que a multidão que estava rodeando Jesus, ela ia aumentando. Cada vez mais se aproximavam pessoas. E quando Jesus percebeu que havia essa multidão, ele começou a dizer, como que respondendo àquele grupo que havia pedido um sinal do céu. E a resposta de Jesus
ela é interessante, porque ele vê aquela multidão pedindo sinais e ele diz assim, ele começa a falar algumas coisas a respeito daquela multidão, e ele usa a palavra aí, geração. Esta geração significa simplesmente aquele grupo de pessoas que estavam vivendo ali nos tempos de Jesus e o colocando à prova. E é interessante que ele vai apresentar aí duas características dessa geração, daquelas pessoas, daqueles que pediam sinais. A primeira característica, Jesus vai usar uma palavrinha fortíssima aí, que é a palavra perversa. Então ele diz assim no verso 29, esta geração é perversa. Lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus termina dizendo assim, não nos induzas à tentação, mas nos livre do mal. A palavra mal ali, ela é poneros, que significa o maligno, é uma referência direta a Satanás. E aqui Jesus está dizendo, esta é uma geração ponerá. É uma geração maligna. É uma geração perversa. Qual que é o sentido de ponerá? Essa ideia que ele diz aí, uma geração perversa, ela tem, primeiro, um sentido daquilo que é impróprio, aquilo que é inútil. É como frutos ruins que caem de uma árvore, que para nada servem. São frutos corrompidos. Então, ela traz a ideia de inutilidade, corrupção. E ela também traz um sentido moral, que é um sentido de oposição a Deus e oposição a tudo que é de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, esta é uma geração imprópria, inútil, em oposição a Deus e a todas as coisas que Deus está fazendo bem diante dos olhos dele. Por exemplo, o sentido de maligno como oposição de Deus. Em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 2, Paulo diz assim, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Pede oração, irmãos, ore por nós, para que a palavra de Deus continue a ser propagada e glorificada. Mas ore também, irmãos, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo aqui está usando a mesma palavra para se referir àqueles homens que se opõem à proclamação do Evangelho. A palavra ponerá também, ela traz a ideia de algo que está pervertido, algo que está corrompido, algo que está fora do normal, algo que vive em contrariedade às leis. Paulo usa essa palavra com essa ideia em 2 Timóteo 3, 12 e 13. Ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores, olha aí ele usando a palavra perversos, os homens perversos, os homens corruptos, os homens que se opõem a Deus, os homens que rejeitam a palavra do Evangelho, os homens que não querem compromisso com Deus, esses homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Em Mateus, Jesus, ele é mais duro ainda com esse povo que está pedindo sinal. Porque quando nós lemos Mateus capítulo 12, ali no verso 39, Mateus nos narra exatamente essa mesma ideia. Só que lá em Mateus, Jesus pega mais pesado ainda, e Mateus nos deixa claro com qual grupo de pessoas Jesus está falando. Ele diz lá em Mateus 12, 39, Jesus, ele diz assim, né, que ele chegou e disse aos escribas e os fariseus, esta é uma geração perversa
e adúltera. Ele é muito mais pesado, né? Ele usa a mesma palavra lá. Uma geração perversa e adúltera. Então, quando Jesus está caracterizando essa geração como uma geração perversa, ele está dizendo, é uma geração que rejeita as palavras dele. É uma geração cujo coração é manifestado e exposto quando são confrontados com a palavra de Deus. É aquela geração que diante da palavra de Deus, diante da proclamação fiel do Evangelho, o coração não se dobra, o nariz fica torcido, eles não se arrependem, eles não se rendem, eles se endurecem. É uma geração cujo coração, quando é exposto à palavra, ele espuma, ele põe para fora as reais motivações e desejos. Quando confrontados com a palavra, eles deixam a palavra do lado. Por quê? Porque eles querem milagres. Eles querem sinais, eles querem ver Deus operando maravilhas. Eles não querem pregação, eles não querem palavra. E é exatamente isto o sentido que Lucas usa aqui. É uma geração perversa porque é uma geração que rejeita a pregação, mas abraça os sinais. Ele diz aí, olha na metade do verso 29, esta é uma geração perversa e busca um sinal. É interessante que a palavra buscar aí, ela traz a ideia de uma ênfase. É como se ele dissesse assim, essa é uma geração perversa, sabe por quê? Porque ela vive constantemente correndo aqui e ali em busca de sinais. E esse é o problema. Essa palavra buscar, ela aparece 117 vezes no Novo Testamento, e ela aparece com um lado positivo e um lado negativo. Tem coisas que são boas a gente buscar. Por exemplo, Mateus 6,33 nos é dito que nós devemos buscar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus 7,7 diz que nós devemos buscar ao próprio Deus em oração. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei. Olha aí, é algo bom. Também a Bíblia nos orienta em Colossenses 3,1, que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então veja, a Bíblia constantemente está nos orientando a buscar algo. Então existe um lado positivo da busca, mas também existe um lado negativo da busca. Por exemplo, essa mesma palavra buscar, que Lucas usa aí para aqueles que estão buscando sinais, é usada por Marcos, lá no capítulo 12, no verso 12, se referindo aos sacerdotes que buscavam prender a Jesus. Eles estão desesperados, eles querem matar Jesus, eles querem ver Jesus morto, é isso que eles estão buscando. Paulo usa também essa mesma palavra em Romanos 10, versículo 2 e 3, para se referir pela busca dos judeus por justiça própria. Ele diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria, ou buscam estabelecer a sua própria. Existe também um outro lado negativo dessa palavra buscar, que é a busca pelos próprios interesses, que se encaixa muito bem aqui no nosso contexto. Encaixa muito bem. Esses homens estão rejeitando Jesus Cristo e estão buscando os seus próprios interesses. E muitas vezes nós temos feito isso. Como eu disse, nós estamos muitas vezes fazendo de Deus o meio para chegar nos meus objetivos. Eu não posso, mas Deus tem poder para fazer.
Tudo bem, eu entendo, Deus tem poder para fazer. E não tem problema a gente pedir sinais, a gente buscar, não vejo, não tem problema com isso. O problema é quando eu deixo de lado a autoridade da palavra, a obediência à palavra, e eu me torno o quê? Aquele carinha que só vai diante de Deus é Deus. Então, tem uma coisinha ali difícil que eu não estou conseguindo vencer, já tentei 1000 vezes. Trabalhei, aí troquei de emprego, o salário aumentou, e depois eu troquei de novo, o salário aumentou de novo, e ainda não dei conta, Deus. E aí, né, então agora eu vi que, agora sim, aí eu, depois de 10 anos tentando sozinho, aí agora eu vim aqui, eu falei, não, essa causa aqui é só do Senhor mesmo. Aí nessa hora, Deus é poderoso, né? A busca por sinais é o contexto aqui do nosso texto. E a ideia aqui, o dicionário teológico do Novo Testamento, ele diz assim, ó, a respeito dessa palavra buscar. Essa palavra, no contexto de Lucas, ela está com um sentido deturpado na demanda por um sinal. E por esta se procura evitar a exigência do Evangelho. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, esses caras, eles estão buscando sinais da parte de Jesus, e essa busca por sinais nada mais é do que uma tentativa de escapar das exigências do Evangelho. E é exatamente o que acontece nos nossos dias. O grupo que pedia sinais demonstrava total desinteresse pelo Evangelho. E eles buscam sinal porque ver sinais, irmãos, é mais fácil do que arrepender de pecado. Ver sinal é mais fácil do que amar o próximo. Ver sinal é mais fácil que obedecer a palavra. Ver sinal é mais fácil que amar o próximo. É muito mais fácil. Então, entre o caminho da via dolorosa e o caminho da vida fácil, entre o caminho estreito e o caminho largo, aqueles que procuram sinais sempre vão optar pelo largo, sempre pelo da vida mais fácil, sempre vão tentar encurtar o caminho, sempre vão tentar entrar por cima do muro. Então Jesus está se dirigindo a eles de uma forma muito dura. E é interessante nós percebermos que Jesus ele está pegando pesado, e ele também, ao pegar pesado com esse grupo, ele pega pesado conosco, porque sinais não salvam, muito menos produzem fé genuína. Irmãos, milagres não salvam nem produzem fé genuína. A Bíblia é claríssima nisso, quando ela diz que a fé, a salvação, ela é por meio da fé, produzida pela pregação da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem por milagres. A mesma multidão que estava gritando, Hossaná, 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 estendendo ramos, a mesma multidão que estava, glória a Deus, aleluia, quando Jesus estava fazendo sinais, curas e maravilhas, é a mesma multidão que está lá no meio, escolhendo Pilatos e pedindo para que Jesus seja crucificado. Sinais não salvam, nem mesmo produzem fé genuína. 1 Coríntios 1, 21 a 23, visto
Como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pelos milagres. Não. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. E por que Paulo fala que a pregação é loucura? Verso 22 ele diz, porque tanto os judeus pedem sinais, veja. Judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Aí Paulo diz assim, Deus não salva por meio dos sinais, muito menos por meio da filosofia humana. Deus salva pela loucura da pregação. E por que a pregação é loucura? Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A pregação é o meio pelo qual Deus salva. A pregação é a loucura de Deus, que é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que produz fé, Timóteo? As santas letras. Sabe o que produz salvação, Timóteo? As santas letras. A rejeição pela pregação, irmãos, ou a rejeição pela palavra e a ênfase nos sinais estão presentes em nossos dias. É simples. Aquela geração perversa que Jesus estava se dirigindo, ela também está nos nossos dias. É simples a gente ver isso. Porque você vê, as igrejas onde se encontram milagres, curas, exorcismos, prosperidade, línguas, revelação, estão cada vez mais cheias. Enquanto as igrejas tradicionais, onde se tem pregação e ensino do evangelho, estão cada vez mais vazias. E por que isso acontece? Porque a pregação do evangelho propõe arrependimento. Essa era a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus propunha arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida, santidade, amor, perdão, justiça, retidão, bom testemunho, obediência, serviço, comunhão, sofrimento e perseguição por causa da fé na verdade, que em muitas vezes vai trazer o quê? Solidão, chacota, abandono e indignação. Esse é o ponto. Por que aquela era uma geração perversa? Porque ela rejeitava a mensagem do evangelho, porque o evangelho custa caro. É pela graça, mas não é de graça, vai custar tudo. O evangelho, ele é pela graça, mas quando ele chega até nós, ele nos pede tudo. Tudo. E isso aqueles homens não queriam dizer. E é interessante a gente observar também essa questão dos sinais, da ênfase nos sinais, porque olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Vá lá comigo, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Olha o que Paulo diz. Contextualizando aqui os irmãos, Paulo está falando a respeito da manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo nos últimos dias. Ele está esclarecendo para a igreja que antes da vinda do Senhor Jesus, é necessário que algumas coisas aconteçam. Dentre elas a apostasia, e a apostasia não é gente de fora da igreja virando as costas para Deus não, tá? Porque eles já estão de costas viradas para Deus. Apostasia é gente de dentro da igreja virando as costas para Deus, isso é apostasia. Então, ele esclarece aos irmãos que a segunda vinda se dará depois da apostasia e da manifestação do anticristo. E aí olha como que ele diz, como que será a manifestação do anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo vem com poder. A ideia aí é, o anticristo vem segundo o poder de Satanás. E olha o que o anticristo vai fazer.
com todo o poder, e olha o que ele diz aí, sinais, a mesma palavra que Lucas usa lá, e prodígios. A palavra prodígios aí tem a ver com coisas maravilhosas. Maravilhas. Então, o anticristo, ele vem, segundo a eficácia de Satanás, ele vai fazer muitos sinais e coisas maravilhosas. Paulo usa aí prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem. E por que eles perecem? Olha aí por que eles perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja bem, não é que eles não somente não acolheram a verdade. Eles falaram também em amar a verdade. Percebe? Uma coisa é você acolher, outra coisa é você acolher e amar, e se apegar. Então eles perecem porque eles não acolheram o amor à verdade. A verdade aqui é uma referência à doutrina cristã. E olha qual que é o juízo que Deus traz sobre eles. Uma vez que eles não acolheram o amor pela verdade, olha o verso 11, um dos textos mais apavorantes do Novo Testamento, na minha visão. É por este motivo, por qual motivo? Porque eles não acolheram o amor pela verdade. É por esse motivo, pois, que Deus lhes envia, ou Deus lhes manda, a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça, com a injustiça. Paulo está dizendo que sinais e maravilhas, até o anticristo faz. Até o anticristo faz. E sabe por que as igrejas onde tem sinais, maravilhas, línguas, revelação, todas essas coisas estão cheias? Porque os falsos mestres são o castigo de Deus para aqueles que não querem a sã doutrina. Os falsos mestres são o castigo de Deus para aqueles que não querem a sã doutrina. Eles querem curas, eles querem milagres, eles querem maravilhas, eles não querem arrependimento, eles não querem mudança de vida, eles não querem ser santos, eles não querem amar, eles não querem perdoar, eles não querem nada, eles querem milagres. Eles querem o que Deus pode fazer, mas não o que Deus exige daqueles que andam com Ele. E essa era uma característica daquela geração e também da nossa. É uma geração obstinada, perversa, que rejeita a palavra da verdade e busca esperança nos sinais e nos prodígios. É uma geração que ama o Deus que abençoa e cura, mas odeia o Deus que ordena que todos se arrependam e creiam em Jesus Cristo. E aí, Jesus vai dizer para eles que Ele não vai dar nenhum sinal para aquela geração. Ainda no verso 29, ele diz aí, e um sinal não se dará a ela. Eles pediram a Jesus, Jesus, mostra-nos um sinal vindo do céu. Jesus, olha, a essa geração perversa não se dará nenhum sinal. Vocês não estão pedindo sinal porque vocês creem em mim. Vocês estão pedindo sinal porque vocês amam ver sinais. E aí, ele vai assim dizer, olha, mas eu vou dar para vocês um sinal. Talvez não vou dar um sinal vindo do céu, como vocês estão pedindo. Eu não vou fazer fogo cair dos céus, como foi feito lá no Antigo Testamento com Elias. Eu não vou abrir mar vermelho. Não. Essa geração perversa não se dará um sinal, mas um sinal se dará a essa geração. E aí, antes de eu entrar nessa questão do sinal que Jesus vai fazer a essa geração, eu quero esclarecer aqui um ponto. Porque quando eu estou falando tudo isso de sinais e milagres, irmãos, eu não estou negando que Deus possa fazer sinais. Ok? Eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que a busca por sinais
que não está acompanhada de fé e obediência à palavra é idolatria. Quando eu busco bênção, quando eu busco sinais, quando eu busco ver maravilhas, quando eu sou igual, lembra aquele desenho, os caça-fantasmas, né? Tem crente hoje que é o caça-milagre. É o caça-milagre. Ele sai rodando por aí caçando milagre. Ele vem aqui, se ele vê um milagre, ele fica aqui. Se ele não vê, ele vai embora, vai para a igreja da esquina. E se ele não vê lá, ele vai para outra, até ele achar. E se ele vê na outra um dia, ele fica lá. No outro dia, se ele não vê mais, ele vai procurando outro. É o caça-milagre. O caça-milagre sem fé na palavra e obediência à palavra é um idólatra. Ele não ama a Deus, ele ama o poder de Deus. Ele é igual Simão o mágico, que viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas, e viu que o Espírito Santo operava, e ele chegou e falou assim: aqui, quanto é? Quanto é? Deixa eu comprar. Tem como eu fazer isso também? Da onde a gente tira a palavra simonia. Simonia é a compra, é pagar pela bênção. Então deixe-me esclarecer isso. Um comentarista chamado François Bovon, ele diz o seguinte, falando de sinais: Deus é o mestre dos sinais. Ele pode tomar a iniciativa de dá-los, conforme ele fez em Isaías 7,14. Assim como pode responder positiva ou negativamente àqueles que os pedem. Há uma longa lista de pessoas que, tremendo de medo, ao se depararem com uma profecia, desejaram receber a confirmação dela por meio de algum sinal exterior. Por exemplo, Gideão, Ezequias. Cada um desses pedintes ou desses mendigos percebeu que sua atitude, por mais compreensível que fosse, ainda assim estava enraizada na dúvida. O que ele está querendo dizer? Quando eu vou correndo atrás de sinais, porque eu tenho dúvida, aí é um problema. Porque aí é falta de fé. Ele diz assim: no entanto, se a relação entre Deus e a pessoa com quem ele está falando for baseada na confiança, é possível que ocorra um sinal. Nesse sentido, ele se torna uma prova tangível da graça que procede do alto. Ok? Finalizando, ele diz assim: as Escrituras, para chegar ao ponto de nosso texto, ele está falando de Lucas 11, anunciavam o reino de Deus. A vinda do Filho do Homem era o sinal disso. A reação à palavra e ao sinal era esperada dos ouvintes. Aquela geração, infelizmente, embora pedissem sinais divinos, permaneceu surda à palavra e cega ao maior sinal, a presença do Filho do Homem. Ela estava radicalmente separada daquelas pessoas afortunadas que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, mesmo na ausência de sinais visíveis que a acompanham. Eles não estavam querendo sinal para, faz mais um, que agora a gente vai crer. Não, eles estão pedindo sinais para tentar Jesus. E aí, Jesus fala assim: então tá bom, vocês querem sinais? Ó, só um vou deixar para vocês. E aí no final do verso 29, ele diz assim: o sinal do profeta Jonas. Verso 30. Pois assim como Jonas se tornou um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem a essa geração. Esse é um versículo enigmático e existem as mais loucas interpretações desse versículo. Existem alguns que vão dizer aí que esse sinal de Jonas, na verdade o Jonas é uma referência a João Batista, porque eles vão entender que o nome Jonas seria uma abreviação de João, que Jonas e João é muito parecido, né? É Jona e Joanã, então é muito próximo. Outros vão dizer que o Jonas, o nome Jonas aí, é um símbolo de uma pomba, porque a palavra hebraica traduzida como Jonas, ela também pode significar pomba.
Então, eu acredito que essa é uma interpretação totalmente alegórica do texto, e eu não acredito que essas duas interpretações estejam corretas. Porque elas não têm embasamento bíblico, e eu também não vejo nenhuma dessas como possível. Mas aqui está a interpretação correta do que seria esse sinal de Jonas, que Jesus falou: olha, essa geração vai receber somente o sinal do profeta Jonas. Jesus está dizendo o seguinte, que o que aconteceu com Jonas seria semelhante ao que aconteceria com Jesus. Se você ler o livro de Jonas, lá no capítulo 1, no verso 17, diz que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então essa é uma excelente interpretação. Quando Jesus fala do sinal de Jonas, ele está falando, usando o que aconteceu com Jonas, para se referir ao que aconteceria com ele na sua morte, na sua ressurreição. Ele seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Segundo ponto que tem a ver com essa interpretação, é que o que Jonas fez como profeta, ele pregou e proclamou a palavra de Deus, chamando o povo de Nínive ao arrependimento. Isso está lá em Jonas 3, de 1 a 15, que Jonas entrou em Nínive e proclamou a palavra segundo o Senhor lhe havia dito. E quando Jonas proclamou a palavra, os ninivitas se arrependeram. Então, quando Jesus usa essa expressão de que o sinal do profeta Jonas, ele está dizendo o seguinte: a vida de Jonas se assemelha à minha vida. O ofício de Jonas se assemelha ao meu ofício. É como se ele dissesse assim: o sinal já lhes foi dado e lhes será dado mais um sinal. O primeiro sinal que já foi dado, Jesus se compara com Jonas como um pregador. Eu já preguei para vocês, a minha pregação, as minhas palavras testificam a meu respeito. As minhas palavras testificam a meu respeito. O que eu já disse já é suficiente. E eu creio que essa interpretação ela é sustentada por alguns motivos. Primeiro, que a passagem paralela em Mateus capítulo 12, lá Mateus faz essa alusão de que nenhum sinal lhe seria dado, senão o sinal do profeta Jonas, e assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra. O nosso texto, inclusive no verso 32, diz que os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e condenarão essa geração, porque se arrependeram com o quê? Com a pregação de Jonas. Jesus se assemelha a Jonas no ofício profético. E também, quando Jesus fala que dará a essa geração, o verbo está no futuro. Então, ou seja, esse sinal que ele daria a essa geração seria a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Portanto, Jesus mesmo se torna o sinal definitivo de Deus para todas as gerações em sua vida, morte e ressurreição. E aí, meus irmãos, caminhando para o fim da nossa exposição, Jesus vai citar 2 personagens aí bem conhecidos pela tradição judaica, e ele vai usar esses 2 personagens gentios como símbolos de fé verdadeira. O primeiro personagem que ele vai usar aí é a Rainha do Sul, está no verso 31, olha o que ele diz aí. Verso 31, a Rainha do Sul se levantará no juízo contra os homens desta geração. Os homens aqui não é somente os machos, ok? É uma referência a pessoas. A Rainha do Sul se levantará no juízo contra todos os homens dessa geração e os julgará. Ele continua, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está comparando a Rainha do Sul com os seus ouvintes. E ele segue essa comparação basicamente da seguinte forma: a Rainha do Sul deu ouvidos à sabedoria de Salomão. Os que buscavam sinais rejeitaram a sabedoria do Filho de Deus. A Rainha do Sul veio de muito longe para ouvir Salomão. Os que buscavam sinais moravam na cidade
e fecharam os ouvidos para Jesus. A rainha do sul se admirou com a sabedoria de Salomão. Os que buscavam sinais se calaram diante daquele no qual todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Os que buscavam sinais rejeitaram Jesus como Salvador. Portanto, serão julgados por uma mulher gentia no dia do juízo. Para um judeu ser julgado por um gentio, ele era inadmissível. O judeu pensava que eles iriam julgar os gentios. Olha como que Jesus é duro com eles, fala assim, ó, vocês que buscam sinais, a rainha de Sabá estará no dia do juízo, e ela servirá como critério para juízo de vocês. Vocês serão julgados por aqueles que vocês pensavam que iriam julgar. E para um judeu ser julgado por uma mulher, também era inadmissível. Jesus pega uma mulher gentia, e mostra uma mulher gentia, que deu ouvidos, saindo de longe, para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqueles que ouviam Jesus, estavam do lado dele, e rejeitaram aquilo que eles estavam ouvindo. Segundo personagem aí, ou o segundo personagem, que na verdade é um grupo, são os homens de Nínive. Ele diz aí no verso 22. Os homens de Nínive se levantarão, ou serão ressuscitados no juízo, contra esta geração, e a julgarão. Por quê? Porque creram na pregação de Jonas. E eis aqui está um que é maior do que Jonas. Mais uma vez, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, os ninivitas, gentios, eles se arrependeram ao ouvir a pregação de Jonas. Vocês que buscam sinais, rejeitam a minha pregação. Os ninivitas eram homens ricos e poderosos, mas se sujeitaram e obedeceram a Jonas como profeta de Deus. Os que buscavam sinais eram religiosos de corações endurecidos e rejeitaram a salvação. Os ninivitas eram gentios, mas receberam misericórdia. Os que buscavam sinais receberam repreensão e juízo preparado para o último dia, porque rejeitaram o Filho do Homem. Meus irmãos, eu entendo que o desejo por sinais, sem fé e obediência à palavra de Deus, é equivalente a rejeitar a revelação de Cristo através do Evangelho. A busca por sinais sem obediência e fé na palavra de Deus é a mesma coisa que rejeitar Jesus Cristo. É escolher a bênção e não o abençoador. Como eu disse, sinais não produzem fé. Lucas 16:31 deixa isso muito claro. A história do mendigo Lázaro e o rico. Lá no finalzinho, o Lázaro que está atormentado no fogo, ele pede, ele roga que Abraão envie um espírito do mundo dos mortos para alertar os seus irmãos, para eles tomarem cuidado da maneira como eles estavam vivendo. A resposta de Abraão para ele é: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, eles têm a Bíblia. Manda alguém dos mortos ir lá para falar para os meus irmãos, para eles ver se eles se arrependem. Não. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm as Escrituras. Se eles não crerem nas Escrituras, tampouco crerão, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Mesmo o maior sinal, a ressurreição de Jesus, não produz fé em um coração que rejeita as palavras daquele que ressuscitou. Não adianta. Você pode crer na ressurreição, agora se você rejeita o ressuscitado, esquece. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a Escritura, quando ela narra a vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ela já se apresenta para mim e para você como suficiente. Nós não precisamos de ver sinais e maravilhas sendo operados no nosso meio
em matéria de fé. A Bíblia é suficiente para produzir fé, salvação, santidade, retidão e boas obras na vida do salvo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo o que nós precisamos, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. A Bíblia é suficiente para produzir fé nos corações mais endurecidos. Nós não precisamos de sinais, de sermos os caça-milagres, como eu falei. 1 de Pedro 2,2, Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. É uma referência ao genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não é buscar e desejar ardentemente como crianças os milagres, não. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aí, por fim, eu acho que esse texto nos mostra a grandeza de Jesus. Além da futilidade da busca incessante por milagres, esse texto aponta para a grandeza de Jesus Cristo. Por que nós devemos buscar a Cristo e a sua palavra? Porque Ele é maior do que todas as coisas. Os discípulos voltaram ali da grande comissão e disseram: Senhor, a gente via, os demônios nos sujeitavam, os mortos eram ressuscitados, os enfermos eram curados. A resposta de Jesus: vocês estão alegres? Não vos alegrais porque os demônios se vos sujeitam, mas antes vos alegrai porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Esse é um motivo para alegrar. Nós temos muito mais do que a bênção, irmão. Nós temos o abençoador. No mesmo livro de Lucas, João Batista, em Lucas 3,16, disse que Jesus era mais poderoso que ele. Em Lucas 11,22, o pastor Marco pregou aqui, nós vimos que Jesus é mais forte que Satanás. Na passagem de hoje, nós vemos que Jesus é o mais sábio, que o homem mais sábio que já existiu. Ele é o último e o maior de todos os profetas. Jesus é o mais sábio entre os mais sábios, o maior profeta entre os maiores profetas. Esse é aquele que serve de sinal para mim e para você, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Portanto, meu irmão, rejeitar a Jesus é o mesmo que rejeitar a salvação ofertada por Ele. Milagres não salvam, curas não salvam. O que salva é fé em Jesus Cristo para a remissão de pecados. Não rejeite Jesus Cristo. Não rejeite o seu ensinamento, não rejeite a sua palavra, não rejeite os seus mandamentos, porque rejeitar os seus mandamentos é rejeitar a Ele mesmo, e rejeitar a Ele mesmo é estar sujeito ao maior e mais terrível juízo. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira verdadeira. Portanto, meus irmãos, não rejeitemos a palavra deste, que nos diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Busquemos, portanto, Jesus por meio das Escrituras. Obedeçamos às palavras de Jesus, meditemos em Jesus e sobre Jesus, sua morte, sua ressurreição e glória. Essa sim nós devemos buscar incessantemente. E eu fecho com um texto que nos alerta quanto à busca daquilo que não é Cristo. Hebreus 1, de 1 a 2, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O autor de Hebreus está dizendo: olha, Jesus é a palavra final de Deus
a todas as gerações. Lá no capítulo 2, de 1 a 3, ele diz assim: por esta razão, qual razão? Pelo fato de Jesus ser a palavra final de Deus, por ele ser o mais exaltado dos exaltados. O autor de Hebreus chama a seguinte atenção: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ele está falando da antiga aliança, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Ele está dizendo assim: é necessário que a gente se apegue mais ao Evangelho. Ele fala, é necessário que a gente se apegue com mais firmeza às doutrinas, às verdades. É necessário, a ideia aqui é necessário que você agarre, que você fala assim, está comigo e ninguém leva. E ele diz assim, para que delas não desviemos, porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ah, meus irmãos, quisera eu que nossos corações dissesse como aquela mulher que disse lá no Antigo Testamento: dai-me filhos, se não morro. Quem dera se o nosso coração gritasse: dai-me Cristo, se não morro. Dai-me Cristo, se não morro. Moisés estava ali no deserto, e o Senhor disse para ele assim: Moisés, vai, o meu anjo irá diante de ti. Moisés vira assim: Senhor, nós não arredaremos o pé daqui. Se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Em outras palavras, Senhor, o Senhor pode mandar nuvem de fogo com a gente, o Senhor pode mandar anjo com espada na nossa frente, Senhor, mas isso para nós não importa. Nós não queremos nuvem de fogo, nós não queremos anjo com espada, nós queremos a sua presença. Se o Senhor estiver conosco, nós caminharemos. Agora, se tiver sinais e maravilhas, nós permaneceremos quietos, porque a sua presença é mais importante do que aquilo que o Senhor faz. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai amado, nós necessitamos, Deus, de ter reacendido no nosso coração a fome e a sede pela sua presença, a fome e a sede de caminhar contigo, de ouvir a sua voz doce, sussurrando nos nossos ouvidos através das páginas do seu livro, Senhor. Deus, nós precisamos voltar a nos deleitar em Ti. Deus, nós precisamos abandonar a busca covarde do Senhor, ó Deus, para resolver os nossos problemas, e buscá-lo também, Senhor, e principalmente porque nós temos fome e sede de Ti, como o salmista diz que a alma dele se desfalece, como a corça que anseia pelas águas, ele dizia que a alma dele ansiava pelo Deus vivo. Oh Deus, como nós precisamos dessa sede, desse anseio, e é só o seu Espírito que pode colocar isso dentro de nós. Nos ajude, Senhor, nos desperte a desejarmos a Ti, e tendo a Ti, teremos as suas bênçãos. Tendo a Ti, teremos as suas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos, Deus os abençoe. Nós já encerramos. A minha esposa não veio hoje, porque ontem nós tivemos um evento, e nós chegamos muito tarde, e aí ela estava bastante cansada, e nós chegamos praticamente 4 horas da manhã,
Então, ela não deu conta hoje, porque ela também trabalhou ontem o dia todo, então foi bastante pesado para ela, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos, fico feliz com a irmã Dora que está aqui de volta, foi muito bom ver a irmã aqui, viu? Firme e forte, glória a Deus, muito bom ter a irmã aqui. E aí, pastor Marco, vou deixar para você encerrar, você está com uma camisa azul bonita. Amém. Foi a Gislane que escolheu essa blusa? Foi, Não, Gislane? que foi eu que escolhi. Benção, hein? Tenho bom gosto. Amém. Isso aqui é para fazer com que os irmãos não esqueçam do lar celestial. Amém. Irmãos, terça-feira, 7h30, nós estamos orando aqui na igreja. Quinta-feira também, às 7h30, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho cobrado muito do Felipe, que ele é o dirigente aqui de abertura do culto, sobre horário, né? E eu preciso cobrar dos irmãos também. Vamos chegar o máximo possível no horário certinho, para que a gente termine no horário certinho. Nós começamos com 10 minutos de adiantados e estamos terminando 10 minutos adiantado. Então, vamos vir à escola, vamos vir ao culto. É só um dia na semana, o dia do Senhor. Amém? Os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana na igreja primitiva e tradicionalmente nós também nos reunimos no primeiro dia da semana para adorarmos o Senhor, para servir o Senhor. Amém? Então, cuide-se disso. Eu tenho, às vezes, atraso 5 minutos, 2, 3 minutos na escola bíblica, mas eu tenho que corrigir isso também. E é isso, irmãos, vamos procurar estar juntos cada dia mais. Amém? Oremos. Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã maravilhosa, pela pregação da Tua palavra que certamente tocou profundamente os nossos corações. E os méritos é do Senhor, a glória é do Senhor e a bênção é nossa por receber essa palavra abençoadora. Também a escola bíblica, que foi um grande ensinamento para as nossas vidas. O louvor que tocou profundamente os nossos corações e certamente, ó Deus, alegrou-nos o prazer de oferecer a Ti, através das nossas vozes, do nosso ser, expressões de gratidão, adoração e louvor ao Senhor, que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor, quando nós nos dirigimos a Ti em louvor e adoração, o Senhor alegra o nosso coração com esses louvores. Obrigado por dividir um pouco da Tua alegria conosco, Pai. Bendito seja o Teu nome. Exaltado e glorificado seja o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito Santo, seja com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.